Na correria da vida, é fácil esquecer quantas bênçãos Deus nos dá todos os dias. Mas quando paramos e olhamos com os olhos da fé, vemos, Ele esteve presente o tempo todo, cuidando, sustentando, amando. Teve um dia em que tudo parecia desmoronar, e bastou um salmo para me lembrar. Deus está aqui. Foi ali, no meio do caos, que meu coração se encheu de gratidão. Este é o convite. Através dos salmos, reconhecer a bondade de Deus em cada detalhe. Que seu coração se renove em louvor e gratidão a cada versículo. Vamos louvar a Deus. Mas antes, apenas confere se você já está inscrito no canal, porque os próximos vídeos serão uma série de conteúdos que vão aproximá-lo de Deus. Salmo 100. Sabe aqueles dias em que o coração acorda apertado, meio sem motivo? Já aconteceu comigo. Teve uma manhã em que tudo estava quieto, o céu nublado, e meu peito parecia pesado. Eu tentei seguir o dia normalmente, mas algo dentro de mim pedia por uma pausa. Então, peguei minha Bíblia, sentei num cantinho da sala e abri num salmo curtinho, o 100. E foi como se Deus estivesse me esperando ali. As palavras eram simples, mas tão cheias de vida. Fui lembrado de que posso me aproximar dele com alegria, cantar, sorrir, agradecer. Não porque tudo está perfeito, mas porque ele é bom, e o amor dele nunca muda. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um lembrete do céu para entender que louvar a Deus é mais do que obrigação, é privilégio. E o Salmo 100 faz exatamente isso. Nos convida a entrar na presença do Senhor com gratidão e festa no coração. Se você puder, respira fundo agora e vem ler comigo esse salmo cheio de alegria e amor. Vai fazer bem para a sua alma. Ei, vamos cantar bem alto para Deus, com alegria de verdade. Todo mundo, em todos os cantos do mundo, Ele quer ouvir a nossa voz. Vamos chegar perto dele com o coração alegre, como quem vai visitar alguém que ama muito. Lembra, o Senhor é Deus. Foi Ele quem criou a gente e nós somos dele. Somos como o rebanho que ele cuida com carinho, como um pastor com suas ovelhinhas. Quando for falar com Deus, já chegue agradecendo. Entra na presença dele com o coração cheio de gratidão, cantando coisas boas sobre quem ele é. Porque o Senhor é bom, muito bom mesmo. O amor dele nunca acaba. E ele sempre vai ser fiel, hoje e para sempre, com todos que confiam nele. Sabe o que mais me tocou nesse salmo? É que ele não fala de pedir coisas, ele fala de agradecer, de se alegrar só por quem Deus é. E isso mexe com a gente. Por quê? Às vezes, a gente se lembra de Deus só quando precisa de ajuda, né? Mas o Salmo 100 é tipo aquele amigo que chega sorrindo, sem pedir nada, só para dizer: Oi, vim aqui porque gosto de você. Outro dia, vi uma cena que me fez pensar nesse salmo. Um menininho estava andando com a avó na praça. De repente, ele parou, olhou para ela e disse: Vó, obrigada por vir comigo. Ela nem tinha feito nada demais, só estava ali, de mãos dadas com ele. Mas para aquele menino, a presença dela já era motivo de gratidão. Aquilo me deu um nó na garganta. Foi aí que entendi. É isso que Deus quer da gente. Um coração simples, grato, que sabe dizer obrigado só porque Ele está com a gente. A vida pode até não estar perfeita, mas se Deus está perto, e Ele sempre está, já é razão suficiente para cantar, sorrir e confiar. Então hoje, mesmo que o dia esteja meio bagunçado, faz esse exercício comigo. Respira fundo e pensa em 3 coisas pelas quais você pode agradecer. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser o café da manhã, um abraço, ou até o fato de você estar aqui, agora, lendo isso. Deus ama um coração que reconhece o cuidado dele, até nas pequenas coisas. E o Salmo 100 é exatamente esse lembrete. Vamos celebrar a bondade de Deus com alegria, porque Ele é bom e nunca vai deixar de ser. Salmo 103. Tem dias em que a gente precisa parar e lembrar. Lembrar de tudo que Deus já fez por nós. Não porque Ele tenha esquecido, mas porque a gente esquece, né? Teve uma vez em que eu estava me sentindo meio para baixo, sabe? Nada grave, só aquela tristeza quieta que aparece de vez em quando. Aí fui caminhando devagar, olhando para o céu, tentando colocar os pensamentos em ordem. E no meio daquele silêncio, uma frase veio no meu coração: não se esqueça de nenhum dos benefícios dele. Na hora, me veio o Salmo 103. É como uma conversa sincera que o rei Davi teve com a própria alma. Tipo quando você olha no espelho e diz: Ei,
Coração, acorda. Agradece. Lembra de tudo que Deus já fez. Esse salmo é um abraço de lembrança e gratidão. Ele fala sobre um Deus que perdoa, cura, protege, enche a vida da gente de amor e que nunca nos trata como merecemos, mas sempre com misericórdia. Se você anda precisando lembrar de quem Deus é e de tudo o que Ele já fez, para te dar um novo ânimo, uma nova esperança, então esse salmo é para você. Vem comigo, vamos ler juntos o Salmo 103. Prometo que seu coração vai sair mais leve. Ei, alma, não esquece de agradecer a Deus, tá? Agradece com tudo que você é, com todo o coração. Lembra de tudo de bom que Ele já fez por você. Foi Ele quem perdoou seus erros, quem cuidou das suas feridas, quem te livrou de coisas ruins e encheu sua vida de amor e compaixão. Ele é quem te dá força nova, quem faz você se sentir renovado, como uma águia que voa alto. Deus é justo, Ele defende quem está sofrendo. Ele mostrou quem Ele é para Moisés e já fez muita coisa boa pelo povo que ama. O Senhor é bondoso, paciente e cheio de amor. Ele não vive bravo com a gente e não guarda mágoa. E, mesmo quando erramos, Ele não nos trata do jeito que merecíamos. Ele nos trata com misericórdia, com carinho. O amor dele é tão grande que parece o céu lá em cima, tão longe da terra. E Ele joga para bem longe os nossos erros, como o leste está do oeste. Deus cuida da gente como um pai amoroso cuida dos seus filhos. Ele conhece o nosso coração, sabe que somos frágeis. A gente passa como a grama que cresce e depois some. Mas o amor de Deus não passa nunca. Ele dura para sempre, com todos que o amam e querem viver perto dele. Então, vamos todos louvar a Deus. Os anjos, as estrelas, tudo o que existe, louvem o Senhor. E você aí, alma, não se esquece de agradecer. Sabe quando a gente vai guardando coisas no coração e nem percebe? Uma tristeza aqui, uma mágoa ali, uma preocupação escondida no cantinho da mente. A vida vai passando e essas coisinhas vão pesando. Foi num dia assim que o Salmo 103 me alcançou como um abraço apertado. Lembro que estava cansado, me sentindo meio esquecido por Deus, como se Ele estivesse ocupado demais para olhar para mim. Então li esse salmo, bem devagar. E quando cheguei naquela parte que diz que Deus não nos trata como nossos erros merecem, meu coração desabou. Era como se Deus estivesse dizendo: Filho, eu nunca me esqueci de você. Foi você quem esqueceu do quanto eu te amo. Esse salmo é tipo um lembrete carinhoso de que Deus vê tudo, os nossos acertos, as nossas falhas e até o que ninguém mais vê. E mesmo assim, Ele escolhe nos amar com um amor tão grande que nem dá para medir. É como se Ele pegasse tudo de ruim que fizemos e jogasse tão longe que nunca mais conseguimos encontrar. Isso não é maravilhoso? E o mais bonito é que o Salmo não começa falando de Deus. Começa com Davi falando com ele mesmo. Tito, ei, alma, acorda. Lembra de tudo o que Deus já fez por você. Às vezes, a gente precisa fazer isso também. Se lembrar de que estamos vivos, que temos perdão, que temos um pai que cuida da gente com paciência, como um pai cheio de carinho pelos filhos. Então, se seu coração anda distraído ou cansado, faz esse exercício hoje. Fala com ele. Isso mesmo. Fala com a sua alma. Não esquece de agradecer a Deus. Olha quanta coisa boa Ele já fez. Pode ter certeza, só de lembrar, o coração já começa a sorrir. Enquanto louva a Deus, peço que deixe seu amém nos comentários. Salmo 118. Esses dias eu sentei no quintal, logo cedinho, com uma xícara de café na mão e o coração meio apertado. Sabe aquela sensação de que está tudo meio fora do lugar? Pois é. Aí, sem saber muito bem o que fazer, abri a Bíblia no Salmo 118. E logo nos primeiros versículos, parecia que Deus estava ali comigo, dizendo com calma: agradeça, porque o meu amor dura para sempre. Na hora, meus olhos encheram d'água. Esse salmo é como um grito de vitória depois de uma longa batalha. É quando a gente olha para trás e percebe: eu passei por lutas, sim, mas Deus esteve comigo o tempo todo, e Ele me salvou. Tem momentos em que a gente se sente cercado, como se tudo estivesse contra nós. Mas o Salmo 118 é um lembrete poderoso de que, mesmo no meio da pressão,
Deus é refúgio. Ele é força. Ele é livramento. Ele é a razão pela qual a gente pode sorrir depois da tempestade. E o mais bonito é que ele termina com gratidão, com celebração, com aquele sentimento bom de quem sabe que não venceu sozinho. Foi Deus quem sustentou. Foi Deus quem abriu o caminho. Se você está no momento de alegria, esse salmo vai te lembrar de agradecer. Se está no momento difícil, ele vai te lembrar de confiar. Vem comigo, vamos ler o Salmo 118. Tem cura, força e esperança escondidas em cada linha. Agradeça a Deus, porque Ele é bom. O amor dele nunca vai embora. Sim, todo o povo de Israel pode cantar. O Senhor é bom, e o seu amor nunca acaba. Mesmo quando parecia que tudo estava perdido, eu confiei em Deus e Ele me salvou. Ele é a minha força e a minha proteção. Ele me ajudou quando eu mais precisei. Não tenha medo. Com Deus ao meu lado, eu posso enfrentar qualquer coisa. As dificuldades foram grandes, mas com Deus, eu passei por elas. Agora, eu canto uma canção de vitória. A pedra que os construtores rejeitaram. Agora é a mais importante. Deus fez isso acontecer. E é algo maravilhoso de se ver. Este é o dia que Deus fez. Vamos nos alegrar e nos alegrar nele. Salve-nos. Senhor, diga-nos que a sua bondade nunca vai acabar. Bendito é quem vem em nome do Senhor. Nosso Deus é bom, Ele sempre nos cuida. Dê graças a Ele, porque Ele é bom, e o seu amor é para sempre. Lembro de uma vez que estava indo para uma prova difícil. Eu estava tão nervoso, achando que não ia conseguir, e quase desisti antes mesmo de começar. Naquela hora, me lembrei de uma frase do Salmo 118. O Senhor é a minha força e a minha proteção. E, sabe o que aconteceu? Eu respirei fundo e consegui terminar a prova, não só com mais confiança, mas com uma sensação de paz, sabendo que Deus estava comigo, me ajudando a passar por aquele desafio. Esse salmo é exatamente sobre isso, superar dificuldades com Deus ao nosso lado. Às vezes, as situações parecem impossíveis, como quando a gente tenta subir uma montanha e ela parece tão alta que nem dá vontade de tentar. Mas o salmo nos lembra que, com Deus, podemos olhar para a montanha e dizer: você não vai me derrotar, porque Deus é maior do que tudo isso. Sabe a parte do salmo que fala da pedra que foi rejeitada, mas se tornou a mais importante? É como quando algo na nossa vida parece ser um fracasso, algo que ninguém queria. Mas, com o tempo, percebemos que isso se tornou um momento de aprendizado, ou até uma base sólida para algo muito maior. Deus faz isso na nossa vida. Ele pega o que parecia ser algo sem valor e transforma em algo forte. Ele nos ensina que não importa o quanto sejamos fracos ou pequenos diante das dificuldades, quando confiamos em Ele, Ele nos dá forças e transforma a nossa vida. E o mais bonito de tudo é que, ao final do salmo, o coração transborda de gratidão. Este é o dia que Deus fez. Vamos nos alegrar e nos alegrar nele. Mesmo que o dia tenha sido difícil, mesmo que as lutas tenham sido grandes, ao final, a vitória é dele. E com isso, vem a alegria que ninguém pode tirar da gente. Então, que tal lembrar disso hoje? Deus é a nossa força, nossa rocha, nossa proteção. Não importa o que venha pela frente, se Ele estiver com a gente, sempre haverá um motivo para cantar e celebrar. Estamos quase ao final do vídeo, mas antes que finalizemos percebi que você ainda não deixou seu like nesse vídeo. Isso é muito importante para que o YouTube continue a te entregar nossos conteúdos e assim continuemos louvando juntos ao Senhor. Portanto, já deixa o like nesse vídeo. Muito obrigado e que o Senhor o abençoe. Continuando. Salmo 136. Sabe quando você começa o dia com o coração cheio de gratidão, mas nem sempre sabe por onde começar? Eu já passei por isso. Teve um dia em que eu estava sentado, com a cabeça cheia de pensamentos, e comecei a contar as bênçãos pequenas e grandes que Deus me deu, como aquele sorriso de um amigo, ou o momento em que consegui descansar depois de tanto trabalho. Aí, sem mais nem menos, comecei a me lembrar do Salmo 136. Esse salmo é como uma música que repete um grande lembrete. O Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. Cada versículo fala de uma coisa maravilhosa que Deus fez, e a cada uma delas, a frase "porque a sua misericórdia dura para sempre" aparece, quase como se fosse um refrão que nunca se cansa de cantar.
Eu me imaginei como alguém que, ao contar sua história, vai dizendo: e Deus fez isso, e Deus fez aquilo, e Ele nunca me deixou sozinho. Esse salmo é um convite para agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que ainda vai fazer, porque o amor dele nunca tem fim. Então, mesmo que o seu dia tenha sido cheio de altos e baixos, que tal parar um minuto e lembrar de algumas dessas bênçãos? Vamos nos unir nesse louvor de gratidão. Vem comigo, vamos ler o Salmo 136. Sentir o amor de Deus em cada palavra. Ele é bom, e o amor dele nunca acaba. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. O amor dele dura para sempre. Dê graças ao Deus dos deuses, porque o amor dele dura para sempre. Dê graças ao Senhor dos senhores, porque o amor dele dura para sempre. Foi Ele quem fez os céus com sua sabedoria, porque o amor dele dura para sempre. Ele fez a terra e separou as águas, porque o amor dele dura para sempre. Ele fez as grandes luzes do céu, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governar a noite, porque o amor dele dura para sempre. Ele feriu o Egito com suas pragas, porque o amor dele dura para sempre, e trouxe os israelitas de lá, com mão forte e braço estendido, porque o amor dele dura para sempre. Ele abriu o mar vermelho e fez o povo atravessar, porque o amor dele dura para sempre. Ele derrubou o Faraó e seu exército no mar, porque o amor dele dura para sempre. Ele guiou o seu povo pelo deserto, porque o amor dele dura para sempre. Ele feriu reis poderosos, porque o amor dele dura para sempre. E deu a terra dos inimigos ao seu povo, porque o amor dele dura para sempre. Ele lembra de nós quando estamos em dificuldade, porque o amor dele dura para sempre. Ele nos livra de nossos inimigos, porque o amor dele dura para sempre. Dê graças ao Deus do céu, porque o amor dele dura para sempre. Sabe aquele momento em que a gente para e começa a olhar para trás? Às vezes, tudo o que precisamos é de um pequeno empurrãozinho para perceber o quanto já passamos e o quanto Deus tem sido bom conosco. Eu lembro de uma vez que estava meio desanimado, com a cabeça cheia de preocupações. Então, peguei a Bíblia e abri no Salmo 136. Comecei a ler, e de repente, parecia que as palavras estavam me abraçando. O salmo começa com uma frase simples, mas que tem tanto poder. O Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. Cada vez que a gente lê, algo profundo acontece dentro da gente, como se Deus estivesse dizendo: Ei, você pode contar comigo, sempre. Ele sempre esteve ao nosso lado, nos momentos difíceis, nas vitórias, nas lutas, e mesmo quando a gente não percebe. Lembro de uma vez, quando meu pai me levou para a escola, um dia chuvoso, e eu estava com medo de uma prova importante. Eu me senti perdido, como se nada desse certo. Mas meu pai, com um sorriso tranquilo, disse: Eu estou com você, e você vai passar por isso. Aquela frase, simples e cheia de amor, me deu forças. No fundo, era isso que Deus também estava me dizendo através daquele salmo. Eu estive com você, estou com você, e sempre estarei. Esse salmo é como um grande álbum de recordações. Ele nos convida a lembrar do que Deus fez por nós. Ele abriu o mar para o seu povo passar, livrou-os dos inimigos, deu forças quando tudo parecia perdido. E, ao longo de toda a história, Ele tem feito o mesmo por nós. Cada vitória, cada livramento, cada amor que sentimos é um lembrete de que Deus nunca nos deixa sozinhos. Seu amor não tem fim. Então, quando a vida parecer difícil ou a caminhada cansar, para um instante e lembre-se: o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. Deus tem sido fiel, e Ele sempre será. Não importa o que venha amanhã, Ele já esteve ao seu lado ontem e estará amanhã. O amor dele nunca vai embora. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo os próximos vídeos. Até o próximo vídeo, e não se esqueça de deixar o seu amém nos comentários. E clique no botão do joinha se tiver gostado do vídeo.